A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Nós vamos meditar em Isaías 32, Cristo, o futuro Rei de justiça. E eis que reinará um rei com a justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos aos que ouvem estarão atentos. Isaías, profeta messiânico, ele está falando aqui acerca do Senhor Jesus, acerca do reino teocrático de Deus na terra, meus amados. Nossa única esperança para esse mundo. Não há esperança para esse mundo, não há esperança para esse país. Por quê? Porque os governantes deste país, deste mundo, são homens liderados por Satanás. Essa demonicracia, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Meus amados, o único governo que funciona nesse mundo é a teocracia. É o governo de Deus. O governo humano, ele não funciona. Ele é um governo corrupto, é um governo covarde. E qualquer governante que governar este país, que seja o governo A ou o governo B, sempre ele vai oprimir as pessoas fracas. Ele sempre vai oprimir os humildes, ele vai sempre oprimir as pessoas pobres, as pessoas necessitadas. Então as pessoas colocam a sua esperança no homem, as pessoas colocam sua esperança nas pessoas, no homem pecador, no homem ignorante. O homem não funciona, o governo humano não funciona. O único governo que funciona é o governo teocrático de Deus. Esse é o governo que funciona. Eis que reinará um rei com justiça. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Esse rei é o verdadeiro governo. Ele vai reinar nesse mundo com justiça, que é o governo teocrático. Será um governo justo, governo honesto, porque é o próprio Deus que vai estar governando, vai estar regendo as nações com cetro, com a vara de ferro. Então isso está muito próximo de acontecer. E nós, a igreja de Jesus, nós não temos que embaraçar com os negócios desta vida. Eu vejo muitos crentes aí embaraçados aí com o negócio dessa vida, embaraçados aí com essa política nojenta, com essa política suja. Meus irmãos, não se embarace com isso, não perca tempo com isso, porque sempre foi assim. Eu tenho 55 anos de idade, eu nunca vi melhora para o pobre. O pobre sempre foi giral de pancada nesse mundo. Os governantes, eles só querem para eles querem encher os seus bolsos, eles querem guardar os seus bolsos, eles não estão nem aí para ninguém. Então o inimigo, ele cria essas coisas para disfarçar a igreja, para distrair a igreja. A igreja não tem que se envolver com política, a igreja não tem que estar envolvida com A ou B, com político A, com político B, é tudo farinha do mesmo saco, meus irmãos. Não há melhora nesse país, você não precisa esperar melhora nesse país. Você acha que um país que é idólatra, em que predomina a idolatria, vai ser abençoado? Aonde, meu irmão? Aonde que um país que a idolatria rege, que a idolatria e a feitiçaria comanda, vai para frente? Um país que é o país do futebol, agora vem a Copa do Mundo para distrair as pessoas agora no mês de junho. É tudo idolatria.
idolatria, meus irmãos. Não é hora da igreja de Jesus se envolver, não é hora da igreja se embaraçar com essas coisas. Nossa esperança, ela não está nesse mundo. Nossa esperança é esse reinado teocrático. Ele vai vir arrebatar a igreja, ele leva a igreja para proteger a igreja da grande tribulação. Depois ele volta em Jerusalém para estabelecer juntamente com a sua igreja esse reinado teocrático, é a teocracia. É o que Isaías está dizendo: eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. O versículo 2 diz: será aquele homem como um esconderijo contra o vento. Então, nosso esconderijo contra as tempestades, contra os problemas, contra as lutas, não está nesses governantes. Não deposite a sua esperança nesses homens. Não deposite a sua esperança nesses políticos, porque esses camaradas, eles não estão nem aí para ninguém, meus irmãos. Não estão nem aí para ninguém. É só corrupção nesse país, é só roubalheira, é só lei para prejudicar o pobre, é só lei para prejudicar as pessoas humildes. Quem sofre com isso somos os humildes. Agora Jesus, ele vai vir para reinar, ele vai vir para acabar com essa demonicracia, ele vai vir para acabar com esse governo humano e estabelecer a sua teocracia, que é o governo de Deus na terra, é o Teo. Teo é Deus, cracia é governo. Então, nosso esconderijo contra o vento é Jesus, não é político, não é esses corruptos, pastores aí que ficam aí envolvidos com política, colocando político em cima do púlpito, colocando esses nojentos aí em cima do púlpito. Pare com isso, pastor. Em vez de você colocar política em cima do seu púlpito, coloca os servos de Deus, coloca o presbítero, coloca o evangelista, coloque esse irmão aí humilde aí que sofre junto com você na sua igreja, ajude ele, coloque ele aí, honre aí os seus obreiros, em vez de você ficar aí honrando político, esses homens adultérios, esses homens feiticeiros, idólatras, em cima do seu púlpito, da sua igreja. Então, nosso esconderijo contra o vento é Jesus. Ele é um refúgio contra a tempestade. Nesses dias de tempestade, nós estamos vivendo nesses dias de tempestade, nesses dias difíceis que a igreja vive, estamos vivendo no limiar do arrebatamento e há muita tempestade contra a igreja, há muita heresia, há muita coisa sendo ensinada contra a igreja, muito combate contra a palavra, muito combate contra a doutrina da Trindade, é muito combate contra o pré-tribulacionismo, é muito combate contra a verdadeira palavra. Então Jesus é o nosso refúgio contra estas tempestades. Ele é o verdadeiro rei. Ele é um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água, como os ribeiros de água em terra, em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele é a nossa sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, nosso lugar de habitação agora é no esconderijo do Altíssimo. Você não tem que confiar em político. Você não tem que confiar em pastores corruptos. Você tem que confiar somente no Senhor, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é, então, uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele é a nossa sombra. Nós devemos de se refugiar na sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Versículo 3 diz: e os olhos dos que veem não olharão para trás, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Meus irmãos, estamos vivendo em dias tribulosos, dias terríveis, dias em que, se nós não estivermos apegados com o Senhor, dias em que, se nós não estivermos apegados com a palavra, estivermos agarrados na oração, no jejum e na meditação da palavra, nós caímos facilmente, porque nós estamos vivendo em dias difíceis. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele voltaria. Ele prometeu. E Deus não é homem para que minta. Números 23, versículo 19. Então, meus irmãos, ele está vindo.
Ele está vindo, ele está sinalizando, ele está falando conosco através dos sinais. Então o que é que nós temos que fazer como noiva de Cristo? Não percamos a fé. Não podemos perder a esperança. A nossa esperança, ela não está nesse mundo. Nossa esperança está na vinda do Senhor. Quando Paulo chegou ali, algemado ali em Roma, para pregar a palavra ali, Paulo disse, por causa da esperança de Israel, que foi me colocado estas cadeias. Então a nossa esperança é Jesus Cristo. Nossa esperança é esse governo justo, esse governo teocrático. Ele vai vir, meus irmãos. Ele vem para estabelecer esse reino na terra. Primeiro ele virá, levará a sua igreja para a glória. Ele precisa de proteger a sua noiva da grande tribulação. Depois ele volta com a sua igreja no final da grande tribulação. Ele estabelece então esse reino teocrático, onde ele vai acabar com essa corrupção. A corrupção na política, meus irmãos, ela não acaba com o governo A nem com o governo B. A corrupção na política, ela não acaba com um governo militar, porque também na época do governo militar tinha corrupção também. A corrupção na política, ela só acaba quando ele, o próprio Deus, vir para a terra reinar. Por quê? Porque ele é Deus, e com ele não habita a injustiça, com ele não habita o pecado. Então os governantes são pessoas pecadores, são pessoas falhas, são pessoas que não têm temor de Deus no coração. Então um país, para ser abençoado, ele precisa de pessoas que sejam temerosas, como foi José. José foi o único político, meus irmãos, que se escapa na história mundial. Se você analisar toda a história, o único que se escapa é só o José do Egito. O resto é tudo farinha do mesmo saco, meus irmãos. Eles entram lá para saquear, para roubar o povo, para ter um mega salário, para oprimir o povo, para fazer leis contra o povo. Então o que você tem que fazer nas eleições? Deixar de votar. Porque quando você vota, você dá emprego para esses homens, para que depois eles façam leis contra você, meus irmãos. E já foi provado por A mais B que não adianta votar. Sempre foi assim. E será assim até o dia em que Jesus voltar no Monte das Oliveiras e ele acabar com a corrupção do governo humano. Aí as coisas vão funcionar. Então a nossa esperança, ela não é nos políticos, a nossa esperança é no Senhor Jesus, no governo teocrático de Deus. Vamos aguardar, meus irmãos, que está muito próximo a implantação do governo teocrático. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.